Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Quem fala aqui com vocês é o Magui. E bem, é o seguinte, no vídeo de hoje estou aqui na companhia do digníssimo Dutra e é o seguinte, recentemente aí a gente vem acompanhando, não tem como não ficar de fora, já que envolve outros temas diversos, mas também o mundo da tecnologia e jogos em geral, que faz parte do mundo, do nosso mundo. Vem tendo aí em várias redes sociais, em várias comunidades, em vários grupos também de WhatsApp, pessoas comentando e dando suas opiniões sobre o que aconteceu lá com o Vox, ou envolvendo também o David Jones, e outros youtubers que reagiram ao David Jones reagindo ao vídeo da Vox, ou reagindo diretamente ao vídeo da Vox. E lá são ditas várias coisas e várias situações, vários fatores que envolvem aí o mundo da tecnologia e dos jogos. E é isso que a gente quer abordar aqui nesse vídeo em questão, onde eu e o Dutra vamos comentar um pouco sobre como a gente pode contornar o que foi dito em específico no vídeo da Voxel, porque o que acontece? Provavelmente se você chegou nesse vídeo aqui, você já deve estar ciente por dentro do que está acontecendo, mas dando uma resumida, o que a gente quer pegar aqui de ponto central para falar sobre é justamente sobre o que foi dito no vídeo da Vox com relação aos jogadores, a geração atual que lá é dito, e aos jogadores em geral, porque é reclamado que atualmente muitos jogadores estão odiando os jogos sem antes mesmo ter jogado eles. É dito que os jogadores atuais destilam, né? Simplesmente jogam aos ares ódio contra jogos que nem saíram, nem foram lançados ainda. Ou temos uns jogos que já foram lançados e criticam por ser muito genérico, por ser chato, e em comparação a outros jogos atuais, AAA ou coisas semelhantes. E o que acontece? É bem óbvio, né? Muito claro que o fato de muitos jogadores, seja da geração atual, geração passada, de estarem aí criticando jogos que nem saíram, é justamente por conta do preço. O fator principal de tudo isso, o que resume toda essa situação de jogadores que criticam, que falam mal, sem precisar ter jogado de um jogo, é justamente por conta do seu preço, poxa. O preço lá de jogos atuais que estão custando 300, agora já 400 reais, é caríssimo para o jogador médio, né, o afegão médio. E não tem como ficar em toda essa situação sem dar razão às pessoas que criticam e não justificar as ações delas. Principalmente quando você vê um trailer, que é o intuito principal de um trailer, é apresentar o jogo e você ter uma opinião com base no que aquela empresa por trás daquele jogo, o estúdio por trás daquele jogo, quer te apresentar. Então, se você tá reclamando, se tem muitas pessoas reclamando, então saiu da culatra, não deu muito certo. E essa é a ideia. Mas beleza, pegando este ponto central, e outra que a gente tem aqui algumas formas, algumas ideias de como a gente poderia contornar essas situações de jogos que custam 300, 400 reais, de algumas maneiras bem interessantes que muitos não estão falando. Enquanto muitos estão nessa situação indo por caminhos políticos ou em caminhos que não fazem muito sentido, ou simplesmente para falar sobre só a questão de reclamação. Existem muitas maneiras, muitas formas de adquirir esses tipos de jogos que muitas pessoas ainda desconhecem. O Duda, por exemplo, aqui ele conhece um site que mostra diversos outros ali ao mesmo tempo, como se fosse um Google da vida. Ele simplesmente entra no site, pesquisa o jogo e lá mostra uma plataforma de diversos outros sites e os preços deles. Mas enfim, eu queria começar já aqui para dar um exemplo para vocês. Uma forma de adquirir jogos muito simples, a mais simples possível, diante de toda essa situação, onde jogos custam 300, 400 e a gente continua reclamando deles. E a gente pode dar uma testada, a gente pode dar uma conferida da melhor maneira possível, gastando o menos possível. E eu peguei aqui de exemplo para vocês, já vai estar mostrando aí na tela para vocês um exemplo que é o Red Dead Redemption 2, que é um jogo aclamado depois de anos de seu lançamento até hoje. Pessoas procuram para jogar ele, jogam em cloud, jogam
de maneira de tapa-olho, né, de navios, ao estilo Jack Sparrow, mas até hoje ele é um jogo aclamado. E olha só um exemplo aqui, atualmente, aqui no momento da gravação desse vídeo, na Steam, ele está custando R$ 300, basicamente, que é R$ 299. 300. Arredondando para 300, no real não vai fazer muita diferença aqui para quem já for comprar o jogo de R$ 300. E existem outras plataformas, como por exemplo essa aqui chamada de Green Man Game, que o pessoal que faz parte desse mundo, dessa comunidade que busca adquirir jogos mais baratos, chamam ele de o Homenzinho Verde, o Homenzinho Verde que joga videogame, ou seja, o Green Man Game. E olha só, nessa plataforma aqui chamada de Green Man Game, ele está custando atualmente R$ 65. Olha só a diferença de preço, enquanto atualmente o Red Dead Redemption 2 na Steam está custando R$ 300, nessa outra plataforma está 65. É uma diferença gigantesca. Os preços mudam, tá? Agora tá 65, mas eu já vi situações onde na Green Game pode estar custando 70, 80, que é o preço aí razoável. Mas 65 tá muito mais barato do que R$ 300, cara. É mais da metade do preço, basicamente, de desconto. Então é interessante isso. Simplesmente aqui já é uma única plataforma. No do outro ali, ele conhece outro que apresenta vários outros preços ao mesmo tempo, cara. Ele economiza aí mais que muita gente simplesmente com um clique. Mas beleza, tem um outro site que eu utilizo aqui chamado de Eneba também. O Eneba, pegando aqui em questão também o próprio Red Dead Redemption 2, ele está custando R$ 85, que é o que eu falei, que é o preço médio, digamos assim. Enquanto na Green Man Game está custando ali 65, no Eneba ele já está no preço médio, que é 85. Mas, em comparação aos de R$ 300, já é sim também um desconto gigantesco. De 300 para 65 ou 85 é enorme. E é muito simples o uso dessas outras plataformas, onde você simplesmente cria sua conta e lá tem lá as formas de pagamento de PayPal. Agora também tem o Pix, de cartão de crédito. Débito, eu não tenho noção se funciona pelo débito. Mas a utilização dessas plataformas com esses 300 que você gastaria com um simples jogo simplesmente por estar ali na Steam, você poderia gastar com outros jogos esse valor que sobrou. E você não precisaria estar ali já criticando o Red Dead Redemption 2 pra não alegrar ali o cara lá da Vox, que ele não gosta que você critique sem ter jogado antes. Mas é o seu direito. E, e utilizando dessas plataformas, você pode alegrar ele. Você pode ter ali essa forma de poder adquirir um jogo muito mais barato. E tem vários outros jogos aqui, como por exemplo no Eneba, o Civilization 6, cara, olha só. O Civilization 6, que custa aí na média ali um valor de R$ 130, atualmente, aqui no momento da gravação desse vídeo, ele está, olha só, por R$ 15. Simplesmente R$ 15, tá? Tá mais nada menos que R$ 15. De R$ 130 ele está custando atualmente R$ 15 aqui na Eneba. Eu não cheguei olhando o Green Man Game ou em outras plataformas que o Dutra tem acesso, mas aqui na Eneba de R$ 130 ele está por R$ 15, cara. É uma redução gigantesca. Então pro pessoal que pode ter mesmo como que eu poderia dizer, concordar com o que o Voxel disse sobre jogadores que criticam sem ter jogado, eles podem utilizar essas plataformas também, mesmo que eles concordem lá com o que o Voxel esteja dizendo. Mas tem várias outras plataformas que a gente pode utilizar para ir adquirindo esses jogos. E tem uma outra no finalzinho ali, que depois que o Doutor falar sobre as plataformas que ele utiliza também, tem uma outra ali que você pode adquirir de uma maneira muito mais simples, que ela tem várias cabeças. Ela tem várias cabeças, ela tá tendo várias atualizações agora atualmente, trouxe emblemas e tudo mais, mas aí eu deixo o Dutra falar um pouco sobre essas plataformas que ele utiliza também, que é muito mais simples do que as que eu utilizo. Bom, Mago, como você mesmo já tinha dito e tudo mais, existe mil e uma plataformas onde que geralmente o pessoal usa para comprar. Eu recomendo geralmente comprar por lojas oficiais, né, claro, Nuvem, Green Game, Gamesgate, ou pela própria Steam mesmo, ou pela Epic Games, se você preferir. Aquela, um gamer quando quer pagar, eu tenho frescurite porque eu gosto de deixar tudo centralizado num lugar só. Então eu acabo tendo umas compras um pouco mais focadas na Steam. Mas se a gente for pegar, por exemplo, como ele mesmo disse, pô,
Gravity Circuit, um jogo de. Vou pegar aqui o Gravity Circuit, que eu tô usando o GG Deus, que é parte de jogos, que é onde você pode ver vários preços. Mas, por exemplo, na Steam ele está saindo atualmente R$ 26,24. Isso a versão normalzinha, com a ST tá R$ 30. Mas se você fala, pô, o jogo já tá um preço um pouco mais aceitável, diferente de alguns que tá 300 conto. Mas se você quiser ir para um pouco por meios alternativos, vamos dizer assim, usando um pouco mais focado, mesmo eu tô usando um exemplo na Steam, tá, gente? Só pra não pegar na Eneba, pegar aqui o Real Circuit, tá 13,17, só que aí você tem que pagar imposto, por causa que você não estará comprando de uma empresa nacional, então você teria que pagar querendo não IOF, ainda tem essas regrinhas, alguns bancos não vai ter. O Eneba faz tempo que eu não compro, então o Mago vai ter mais direito de falar lá do que eu mesmo sobre esse aspecto do Eneba. Mas se eu não me engano, ele já tá aceitando por meio de cartão de débito e não, Pix já aceitava. Então, tá aceitando bastante formas de pagamento, mas por exemplo, Gamesgate, que é uma ótima empresa oficial, recomendo para quem quiser comprar coisas assim. Se vocês quiserem, você pode encontrar algum canal que fala especificamente de jogos, que pode até ainda dar mais cupomzinhos. Sim, vocês conseguem pegar cupons que podem favorecer ainda mais e diminuir o valor desses jogos. Recomendo super. Mas existe umas, por exemplo, a King, que eu não recomendo de forma alguma. Tanto que esse site da GG Deals, né? Ele é ótimo porque ele fala quais são. Eles falam, por exemplo, aqui na Kingon, tem 8 riscos. 8 riscos, mas como assim 8 riscos? Quais são os riscos que isso daí pode ter? Geralmente, quase todas as lojas não oficiais, elas têm de um a 2 riscos mínimo. Geralmente o mínimo é 2. Por exemplo, o Eneba tem 4, se eu não estiver errado. É isso mesmo, o Eneba tem 4. Mas qual que é esse principal, vamos dizer assim, principal risco que eles têm referente às key? Fonte desconhecida. Você não sabe de onde que o cara conseguiu essa key, diferente de uma vem da vida, uma game da vida. Porque elas falam onde que elas pegam, elas têm parceria com empresas e tudo mais. Tanto que se você for comprar mesmo, eu recomendo bastante comprar coisa na nuvem. Eu gosto de comprar, recomendo. Particularmente, além de ser uma empresa nacional também, ela é das terras Tupiniquins. Então, muito bom, recomendo. Por exemplo, vou pegar o mesmo jeito que o Mago tá falando, do Red Dead Redemption 2. Lá tá 98. Tempos atrás a Steam estava com ele por 64, então quando tem festival recomendo bastante vocês olharem os preços e tudo mais. Mas é como depois o próprio lá o editor da Voxel, né, que fez aquele vídeo, comentou no último agora que lançou recentemente, que particularmente o Mago David Jones destruiu novamente ele, mas vamos voltar ao assunto. Ele tava falando que não queria atingir o público pra galera não poder opinar sobre o jogo se não tiver jogado. Mas foi o que ele passou na primeira mensagem, se vocês tiverem visto o vídeo. Então, querendo ou não, foi uma forma de que ele se expressou muito mal e, consequentemente, se você fala uma mensagem e muitas pessoas interpretam de uma forma, é porque você passou a mensagem de uma forma errada, não que eles não tenham entendido a mensagem. Então, é complicado. A gente vai deixar aí na descrição o GG Deals e recomendo que vocês utilizem eles pelo menos para ver preços e tudo mais. Assim, tem lojas que eu não vou falar assim que é para vocês comprar, que não é muito opcional e também é de cada um quer gastar o seu dinheiro, claro. Tipo a Rubble Shoes, que é uma ótima loja também, eu recomendo comprar lá. Assim, pelo menos o pacote principal deles. Eu nunca comprei jogo mesmo fora. Eu sempre pegava os pacotinhos quando precisava. Porque eu acho legal comprar 8 jogos por 80 conto às vezes. Então, tipo, você quer comprar um jogo que você. Os pacotes são muito bons, né? Você quer comprar um jogo, mas aí você vai comprar não, você paga. Só que é aquela. É $12, se eu não estiver errado.
coração uma desvalorizada, tá uns 70 conto, só que aí tem o IOF. Então fica aí, vai, uns R$ 75. O IOF, o IOF ele às vezes é bom, às vezes é ruim, é só Deus na causa também. Mas ele mesmo sendo um valor fixo, acho que é de 1%, agora eu não lembro de cabeça, acima do valor. Então você acaba pagando um valorzinho pífio, vamos dizer assim, só que é como se fosse falar assim, compra uma bola de sorvete, por exemplo. Então, essas são opções que a gente pode ter. Gamesgate, isso falando das lojas oficiais, Gamesgate, Nuvem, Green Game, são ótimas lojas e oficiais, a 2Game também, nunca comprei pela 2Game, mas é uma loja que dizem que é muito boa. Então, assim, as que eu recomendo oficiais, Nuvem, Green Game e Gamesgate. Fora essas três, aí vocês têm que analisar tudo mais. E lembrar que, por não ser lojas oficiais, vamos dizer assim, a Instant Game, a Eneba, a Diffo, a Play, por exemplo, elas não são lojas oficiais, mas se vocês tiverem vi que tá muito barato e vocês quiserem arriscar, aí é de vocês, né? Mas a gente não vai... Eu dificilmente pego por meios Piratex, vamos dizer assim, né? Jack Sparrow, consequentemente, diferente de muitas pessoas que preferem utilizar esse método, então eu dificilmente utilizo esse meio, já que ou eu pego para comprar o jogo ou eu não compro o jogo. Aí você falou aí de IOF, né, das taxas que vem quando você compra internacionalmente. No Eneba, a taxinha é bem irrisória, cara. Se eu não me engano, é R$ 2, assim, no máximo. Porque ele varia, né, de acordo com o preço. Ele é uma porcentagem que varia de acordo com o preço lá. Mas é bem irrisório. É algo que, se não for R$ 2, acho que foi R$ 10, alguma coisa assim. Faz um tempinho que eu não compro por lá. O último que eu comprei, se eu não me engano, foi o Dying Light. Do valor dele tava por R$ 5, basicamente. Então é bem interessante. Mas é interessante você tocar nesse ponto de meios não oficiais, que a gente tem que evitar simplesmente, como canal, né? Como pessoas vindo a público falar, a gente não pode recomendar essas situações não oficiais, que poderia sim ser o caso do Eneba, porque o Eneba basicamente é meio que uma plataforma online de não sei qual que seria o termo correto, mas o que acontece basicamente é o seguinte: o Dutra, como pessoa, ele pode abrir uma loja, se cadastrar lá no Eneba e vender as chaves que o Dutra tem lá no Eneba, como uma loja dele. Porque o Eneba é basicamente isso, ele entra lá no jogo e aquele jogo específico tem várias lojas que vendem keys para aquele jogo com diferentes preços. E aí o usuário escolhe qual loja ele quer comprar, a loja mais barata que tá vendendo aqui pela forma mais barata, né? Pelo preço mais barato. Então, realmente, o que o Dutra comentou, né? Já houve várias críticas sobre plataformas semelhantes ao Eneba e outras que o Dutra comentou, que são keys que normalmente não sabem da procedência, né? Não sabem de onde vieram essas keys. E o Eneba já teve participações em várias dessas críticas, mas ele se mantém aí até hoje. Diferentemente de outras plataformas que as keys têm procedência duvidosas, que já tiveram várias críticas e diminuíram ali a sua participação no mercado de chave e jogos, mas o Eneba ainda ele consegue se manter no alto, digamos assim, né? Porque além dos jogos, eles também conseguem vender por preços bem acessíveis o Game Pass. E olha que aqui eu peguei os preços, eu peguei aqui os preços global, no pequeno global e do Brasil, ou América Latina. E porque no Eneba também tem outros esquemas, outros esqueminhas para quem quer pagar o preço mais barato ainda, que é utilizar de comprar keys de outras regiões, keys da Argentina, keys do Chile, keys de outros países, onde o preço ele consegue ser muito mais acessível. Então tem outros esquemas também que é possível utilizar por meio do Eneba. Mas tem toda essa questão, né, realmente. Além de tudo isso, também tem a questão aí do Piratex, que o Dutra falou que a gente também não pode recomendar por ter ali a possibilidade de causar danos ao computador, se você não souber utilizar da forma correta.
Mas tem algumas situações que vem aí surgindo, como o próprio Hydra Lanches, né? Que tem um canal aí que eu acompanho chamado de Bummy, que ele chama de Hydra Lanches. Vem aí pra tentando, né? Ele vem aí pra tentar facilitar aí pra galera que quer evitar ter danos ao computador. Quem quiser saber sobre mais desse assunto, tem vários canais aí específicos que falam sobre o Hydra Lanches. E ele é uma opção a mais para quem não conseguir pagar R$ 300 de um jogo, R$ 200 de um jogo, R$ 100 de um jogo, ou já teve experiências ruins e negativas com diversos jogos e quer evitar, né? Porque eu já vi vários relatos, o Dutra, eu já vi vários relatos na internet de pessoas que pagavam caríssimos de jogos e vinham bugados, ou pagavam caríssimos e vinham com o DRM, vinha com Denuvo. Por conta de ter essas tecnologias, o jogo vinha totalmente mal otimizado e as pessoas se arrependiam de ter pagado um preço caríssimo e aí recorriam a outros meios, né? Meios que a gente não recomenda, meios que a gente não pode recomendar, mas eles iriam para outros meios e sabendo utilizar, né? Sabendo utilizar não tem perigo algum, mas vem aí algumas plataformas como o Hydra Lanches para tentar aí democratizar, digamos assim, né? É o termo mais utilizado para as pessoas, né? Para o público em geral. Sendo assim, espero que vocês tenham gostado. Agradeço pela sua audiência e até a próxima.